Nesse vídeo eu vou te falar quais são os melhores jogos da fase de grupos da Copa do Mundo. Mas antes, olá, meu nome é João Pedro e se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal para receber dicas e informações que são muito valiosas para a sua vida. Além disso, comente aqui no campo dos comentários alguma dica, alguma informação ou algo que você quer saber a respeito da Copa do Mundo, que todo dia eu estou trazendo um vídeo aqui, fazendo uma contagem regressiva até a Copa do Mundo, com diversas dicas, com diversas curiosidades a respeito da Copa do Mundo, e você não pode perder. E além disso vai ter muito conteúdo a respeito de Copa do Mundo, principalmente nesse mês que a seleção está se preparando para a Copa do Mundo, porque tem convocação, tem amistosos e diversas coisas que estão acontecendo para a Copa do Mundo. Então não deixe de se inscrever, todo dia até a Copa do Mundo estou trazendo conteúdo aqui a respeito disso. Então o primeiro jogo que vai acontecer, e que é um dos melhores da Copa do Mundo, que vai acontecer nessa primeira fase, na fase de grupos, é o jogo da seleção brasileira, que é o jogo do Brasil contra o Marrocos. E esse jogo vai acontecer pelo grupo C, e o Brasil vai jogar contra a seleção do Marrocos, que muitos dizem que é a seleção que é uma das seleções mais fortes, é uma boa geração da seleção de Marrocos, e que pode surpreender muito nessa Copa do Mundo. Na minha opinião, o Brasil tem que ganhar de todas as seleções do grupo dele. Tem que ganhar do Haiti, tem que ganhar de Marrocos, tem que ganhar da Escócia, porque o Brasil é o Brasil e não pode se comparar com outras seleções iguais como essas. Não estou desmerecendo o país deles, não estou desmerecendo a cultura deles, mas o Brasil é a maior seleção do mundo e não pode ficar se comparando com o Marrocos, com a Escócia, com outras seleções que estão aí com gerações surpreendentes, gerações que estão aparecendo nas seleções. Na minha opinião, a seleção brasileira tem sim que se impor e colocar o time deles para jogar e ganhar todos os jogos, seja contra Marrocos, contra Haiti, contra a Escócia. O Brasil tem que ganhar todos os jogos na fase de grupos da Copa do Mundo. E o segundo jogo, que é um dos melhores da Copa do Mundo, dessa fase de grupos, é o jogo pelo grupo E, que é entre Alemanha e Equador. A seleção da Alemanha é uma das mais fortes e também uma das maiores seleções que tem, com 4 Copas do Mundo. E não só pelo histórico de Copas do Mundo, mas também porque tem um time forte, tem grandes jogadores dentro do seu elenco. Claro que não tem aqueles jogadores como, por exemplo, Thomas Müller, não tem, por exemplo, o Lan, não tem o Manuel Neuer, não é já o mesmo, e também não tem o Toni Kroos. E claro, esses jogadores fazem falta, claro que fazem, mas só que a seleção da Alemanha tem diversos jogadores bons, também tem jogadores que são protagonistas nos times deles, e principalmente tem uma base ali dos times do campeonato alemão, como por exemplo dos times do Bayern de Munique. Então é importante lembrar que a Alemanha é um time muito forte para a Copa do Mundo e pode vir com muita força para essa Copa do Mundo. E nessa primeira fase vai fazer um jogo muito bom, que é contra o Equador. O Equador não é um time tão forte assim, se a gente for ver no papel, mas aqui na América do Sul a seleção do Equador é uma seleção que consegue ali, tirar um resultado de um, resultado do outro, e beliscar uma classificação para a Copa do Mundo. E isso, na minha opinião, é um diferencial da seleção do Equador, que aos poucos ela vai conseguindo beliscar um jogo aqui, um jogo ali, e acaba chegando longe. Além disso, diversos jogadores que estão na seleção da Copa do Mundo, representando o Equador, jogadores que jogam aqui no Brasil, como por exemplo o Alan Franco, do Atlético Mineiro. Tem um zagueiro que eu esqueci o nome, que ele joga no São Paulo. Também tem outros jogadores que jogam aqui no Brasil, mas que representam essa seleção e que jogam muito bem, principalmente aqui no Campeonato Brasileiro, do Brasil, conseguem desempenhar um bom futebol, e aí agora eles têm o momento deles demonstrar o que eles sabem jogar dentro da Copa do Mundo, e principalmente nesse jogo contra a Alemanha. E o terceiro jogo que eu vou te falar, que é um dos melhores que vai ter na fase de grupos, é o jogo que vai ter pelo grupo F, que é o jogo entre Japão e Holanda. A seleção japonesa é uma seleção que está surpreendendo ali, trazendo com alguns resultados, inclusive ganhando da seleção brasileira no último amistoso. E não só a seleção brasileira, é a seleção brasileira comandada pelo Ancelotti. E é importante que a seleção
japonesa ter ganhado da seleção brasileira, e não foi só uma vitória, foi uma vitória de virada, inclusive, contra a seleção brasileira. E isso mostrou que a seleção do japonesa pode até beliscar não só uma classificação para as fases de mata-mata, mas também pode até surpreender e chegar longe, como aconteceu na última Copa. A seleção do Japão conseguiu vencer a seleção da Alemanha e conseguiu beliscar ali alguns resultados muito positivos para eles. Claro que não chegaram tão longe quanto eles esperavam e poderiam chegar, mas conseguiram para a seleção japonesa, que muitas vezes não é uma seleção favorita, conseguiu beliscar alguns resultados e chegar longe, principalmente ganhando na última Copa da Alemanha, que era uma das grandes candidatas a chegar longe na Copa do Mundo. E o adversário do Japão vai ser a Holanda que conta com diversos craques, como por exemplo Memphis Depay, Van Dijk, o De Jong e entre outros jogadores que são muito bons e que são protagonistas em grandes equipes europeias. A seleção da Holanda é a favorita nesse jogo, na minha opinião, mas também, além de já ter um histórico, uma camisa que embora não tenha ganhado Copas do Mundo, é uma seleção que é muito representativa na Copa do Mundo, por ter chegado em diversas finais, por já ter chegado longe e também por já ter tido um futebol que muitas vezes surpreendia nas Copas do Mundo. E talvez, quem sabe, até nessa Copa do Mundo a seleção holandesa consiga surpreender e chegar ali longe, mas primeiro eles têm que passar pelo jogo contra o Japão, e eu vou estar aguardando para ver esse jogo, que eu acho que é um dos melhores que vai ter na fase de grupos. O próximo jogo O próximo jogo importante que vai ter na fase de grupos da Copa do Mundo é pelo grupo H, entre Espanha e Uruguai. Para mim, é um dos melhores, se não for o melhor jogo da primeira fase de grupos, em que vai ter duas seleções grandes, pelo menos proporcionalmente, né? O Uruguai, que é uma seleção que é bicampeã da Copa do Mundo, e a Espanha, que ganhou uma vez a Copa do Mundo em 2010, e aí conseguiram, e são duas equipes que têm grandes jogadores, principalmente a seleção da Espanha. A seleção da Espanha tem diversos jogadores que são protagonistas na Europa, como por exemplo o Yamal, como por exemplo o Dani Olmo, e também o Cucurella, e entre outros jogadores que também são parte da seleção espanhola e que também são uma grande geração e que também tem muito futebol para apresentar para a próxima Copa do Mundo. E a seleção do Uruguai não fica tão atrás assim, porque a seleção do Uruguai também tem diversos jogadores bons, como por exemplo o De Arrascaeta, o De La Cruz, também tem diversos outros jogadores que jogam lá na Europa e também podem fazer o diferencial. Na minha opinião, também esse é um dos melhores, se não for o melhor jogo da primeira fase de grupos, e eu vou assistir esse jogo. Eu acredito que não sei se você é a sua opinião também, mas eu acho que esse jogo é um dos melhores jogos que vai ter na fase de grupos. E outro jogo que vai ser muito bom pela fase de grupos da Copa do Mundo é o jogo pelo grupo I, entre França e Noruega. Claro, são diferentes seleções, inclusive a França é uma seleção muito poderosa, muito mais poderosa inclusive que a própria Noruega, mas a seleção francesa e a seleção norueguesa têm uma coisa em comum, que são jogadores protagonistas. E a seleção da França, embora tenha o Mbappé, que é um grande jogador, também tem diversos outros jogadores para compor o elenco, e não só o time titular. O time reserva da França é bom, e também os jogadores que vão ficar fora da Copa do Mundo pela seleção da França também são bons. A seleção da França tem praticamente 3 times para ser convocados, e aí acredito que isso vai fazer o diferencial nesse jogo, mas a seleção da França não pode só contar com nomes, também tem que contar com futebol. E a seleção da Noruega vem com um jogador que é um jogadoraço, que é o Haaland, do Manchester City. Ele é um jogador que é muito artilheiro, e se a seleção da Noruega souber jogar, segurar o resultado e conseguir fazer um bom jogo, não só defensivamente, mas também conseguir construir de forma objetiva e para conseguir que o Haaland consiga fazer gols e gerar chances para o Haaland fazer gols, eu acredito que talvez a Noruega consiga beliscar uma vitóriazinha contra a França, ou talvez até um empate contra a França. Mas esse jogo vai chamar mais atenção pelo duelo entre Mbappé e Haaland
do que propriamente de uma disputa entre seleções. Porque se a gente for ver jogador por jogador, a seleção francesa ganha, mas aí a gente tem que ver se coletivamente eles vão conseguir jogar também, ou se eles vão conseguir, ou se a seleção da Noruega vai conseguir se superar e conseguir beliscar um resultado, um empate, uma vitória contra a seleção francesa na Copa do Mundo. O próximo jogo, que é um dos melhores da fase de grupo, é o jogo pelo grupo K, que é da seleção de Portugal contra a seleção da Colômbia. A seleção de Portugal, que vem com diversos jogadores, que é o Cristiano Ronaldo, com o Rafael Leão, entre outros jogadores. A seleção de Portugal vem muito forte para essa Copa do Mundo, porque tem diversos jogadores que são muito bons e que, inclusive, está conseguindo ir muito melhor em outras competições, como por exemplo a Eurocopa, já conseguiram ir muito longe, inclusive em 2016 conseguiram vencer uma Eurocopa e acredito que essa Copa do Mundo, não só o Cristiano Ronaldo, mas também a seleção de Portugal vai estar muito motivada para chegar longe e para beliscar um bom resultado nessa Copa do Mundo. E acredito que nesse jogo contra a Colômbia vai ser um jogo que é muito decisivo e muito importante, não só para a seleção de Portugal, mas também para a seleção da Colômbia. E a seleção da Colômbia vem com um jogador que só sabe jogar na seleção da Colômbia. O James Rodrigues, que é o capitão dessa seleção, ele só, pra mim, eu nunca vi ele jogar bola em outro lugar que não fosse na seleção da Colômbia. Na minha opinião, se tirar o James Rodrigues da seleção da Colômbia, acho que ele se aposenta, porque ele é um jogador que só joga com a camisa da seleção, e isso, na minha opinião, não é demérito nenhum. Se ele consegue jogar e desempenhar na seleção da Colômbia, isso é um mérito muito bom dele, e ele consegue muito bem desempenhar, consegue jogar bem. Inclusive na última Copa América ele foi um dos principais, se não o principal jogador da seleção da Colômbia, com diversos lances, com diversas jogadas, com diversas jogadas decisivas. E ele, na minha opinião, carregou a seleção da Colômbia na última Copa América, e acredito que essa seleção da Colômbia, junto com o Arias, tem um outro atacante que joga pela seleção da Colômbia, que eu esqueci o nome, que eu acho que ele é do Bayern de Munique. Ele é um jogador muito bom, ele era do Liverpool. Acredito que essa seleção da Colômbia consegue sim beliscar um resultadinho ali contra a seleção de Portugal, mas que vai ser um jogo pegado, e eu vou estar acompanhando, vou assistir esse jogo. E a gente não pode perder esse jogo, que é um dos melhores jogos da primeira fase, da fase de grupos da Copa do Mundo. O último jogo importante da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 é pelo grupo L, que vai acontecer entre Inglaterra e Croácia. O time da seleção da Inglaterra vem um time muito forte, com Harry Kane, com Bellingham, e também agora vai ter um treinador diferente, que é o treinador Tuchel, que é um treinadoraço, é um bom treinador para a seleção da Inglaterra. E além disso, além de ser um time que é muito bom tecnicamente com os jogadores, e também vai ter uma tática muito boa para esse jogo. Eu acredito que a seleção da Inglaterra vai jogar nessa Copa do Mundo basicamente tipo a seleção brasileira, com um técnico estrangeiro e com boas peças de jogo. Só que a gente tem que ver se isso vai acontecer dentro do campo, para ver se esses jogadores vão mesmo fazer acontecer o talento deles junto com a tática, ou se eles não vão conseguir desempenhar isso tudo na Copa do Mundo. E também vem a seleção da Croácia para esse jogo contra a Inglaterra. É um jogo muito forte, é um jogo muito pegado para eles. Eu acredito que a seleção da Croácia vai conseguir um desempenho muito bom nessa Copa do Mundo, né? Pelo menos nesse jogo, principalmente por já ter jogadores experientes, principalmente também por ter jogadores que estiveram no ciclo da Copa do Mundo, na última Copa do Mundo. E aí, essa história da seleção, principalmente esses desempenhos que a seleção da Croácia que está tendo na Copa do Mundo, chegando longe, na Copa de 2018 foi vice-campeã, na Copa de 2022 foi terceiro lugar, e isso talvez seja algo que vai conseguir fazer com que a seleção da Croácia consiga chegar longe. Mas primeiro tem que jogar muito contra a seleção da Inglaterra, porque a seleção da Inglaterra é mais forte do que a seleção da Croácia, pelo menos no papel. Mas a gente tem que ver como que essas duas seleções vão aparecer nessa Copa do Mundo, para ver se esse jogo vai conseguir render o que eu estou esperando deles, porque eu acho que são duas seleções que são fortes, são candidatas a ir longe na Copa do Mundo, e aí eles têm que mostrar o verdadeiro poder que eles têm
dentro de campo. Mas e você? Qual jogo você gostou mais? Qual jogo você vai acompanhar? Se faltou algum jogo, coloca aqui no campo dos comentários que eu vou dar like nos seus comentários. Se faltou algum jogo, talvez eu traga outro vídeo falando a respeito desse jogo que faltou. Além disso, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever, porque todo dia eu estou trazendo vídeo a respeito da Copa do Mundo, numa contagem regressiva até a Copa do Mundo, para não perder nada. Por esse vídeo é isso, até a Copa do Mundo e rumo ao